e a indústria de derivativos são as duas indústrias do mercado de capitais, né, mais desenvolvidas que a gente tem no Brasil hoje, né? É lógico que há outras indústrias relevantes também, mercado de capitais, tá, gente, que eu estou falando. Não estou falando o mercado financeiro como um todo, né? Há outros segmentos desenvolvidos também, mas realmente assim num grau de maturidade, de estruturação um pouquinho mais incipiente, né? Alguns desses segmentos até gostaríamos que fossem mais desenvolvidos, que fossem maiores no Brasil, como por exemplo o segmento das companhias abertas mesmo, né? Mas enfim, por N motivos, né? Há um diagnóstico permanente que a gente procura fazer, essa indústria ainda não decolou, apesar daquele voo de galinha que a gente teve lá de 2004 a 2007, né? E aí interrompido pela crise financeira internacional. Bom, mas o fato é que essa indústria realmente é muito desenvolvida, muito madura, e como se espera de qualquer indústria desenvolvida e madura, é uma indústria que muda muito, muito dinâmica, né? Sempre se adaptando às circunstâncias, sempre oferecendo novos produtos, etc, etc, né? E aí por esse e também por outros motivos, a verdade é que, dentre todos os temas regulados pela CVM, sem sombra de dúvidas, o que sofreu mais alterações, o que sofreu mais mudanças ao longo desses últimos anos, mais atualizações normativas, foi o tema fundos de investimento, né? Muitas normas mudaram, normas muito importantes mudaram também. Então, realmente, assim, eu acho que num exercício assim, comparativo, realmente quem deu mais trabalho aqui para a SDM, que é a nossa área da CVM que cuida das novas normas, dos estudos, né, relacionados às novas normas, né, quem deu mais trabalho para essa área, de fato, foi a indústria de fundos. Eu aqui, passando pela cabeça, me lembro, assim, por alto, assim, de pelo menos uma dúzia de instruções que foram editadas nessa área, né, nos últimos 5 anos, mais ou menos, né? E aí vai 512, 514, 537, 489, 571, 531, 555, os filhotes dela, 558 e por aí vai. Bastante atualização normativa. Mas o que eu acho que é interessante a gente ter um pouco em mente quando pensa nas atualizações normativas da CVM, né? Opa, bom dia, tudo bom, Henrique? Acho que um primeiro conceito que é importante a gente ter em mente é um pouco quais são os vetores, né, dessas mudanças. O que provocam mudanças normativas na regulação da CVM, né? Classicamente, né, e eu sinto muito isso ali na indústria de fundos, né, os vetores mais importantes não são tantos assim. São alguns poucos vetores, né, e eu classificaria da seguinte forma, né. Primeiro, o primeiro grande vetor eu chamaria de esse vetor das demandas, né, pedidos mesmo, né, pleitos, né, de uma forma geral, né. E aí eu dividiria esse vetor de mudança das normas, né, que eu chamo de demanda, em duas subcategorias. Existem as demandas do mercado, e existem as demandas da própria CVM, e aí eu vou chamar aqui demandas de supervisão, né? Apurados, achados, né, da supervisão da CVM, que acabam trazendo preocupações que lá na frente vão se refletir nas normas, né? Então isso é um grande vetor de mudança das nossas normas, esse vetor de demandas, né, e aí do mercado de um lado, com seus diversos objetivos, a própria CVM, né, os próprios órgãos de supervisão da CVM do outro, né? Dentro dessas demandas de mercado eu ainda faço uma outra subdivisão, né? Isso vai virar uma árvorezinha, né? Que seria, óbvio, tem vários outros motivos, né, mas acho que tem dois motivos muito relevantes dentro dessa categoria de demandas de mercado que nos levam a fazer alterações aqui nas normas da CVM, né, que são, de um lado, né, demandas por flexibilizações, isso é uma demanda muito forte da indústria sempre, e aí, de novo, está conectado com essa própria dinâmica que eu mencionei para vocês, da indústria de fundos, o fato dela evoluir muito rápido, dela mudar de características muito rápido, então essa demanda por flexibilizações é sempre muito forte, e também um outro tipo de demanda que é bastante natural, bastante esperada, que é uma demanda por segurança jurídica. E aí, esses dois tipos de demanda, por que eu separo, né? Eles costumam refletir nas normas de maneiras muito diferentes, né? Obviamente, essa demanda por flexibilizações costuma gerar exceções, costumam gerar artigos na norma com esse escopo, né? E segurança jurídica, essa demanda por segurança jurídica costuma exigir mais especificação, mais detalhamento, normas maiores, né, mais prescritivas, né, e aí às vezes até um pouco porquê, né,
das pessoas ficarem assustadas com o tamanho de certas normas da CVM, mas muitas vezes é por uma própria pressão do mercado. Ele quer que a CVM explique melhor como aquilo tem que funcionar, que arbitre, e essa é uma função muito comum realmente da CVM na prática, né? De arbitrar situações, né? Olha, eu tenho aqui interesses contrapostos, quem tem razão, isso é um dos grandes trabalhos que na prática a CVM acaba tendo, né? Quando recebe uma reclamação, uma denúncia, etc., né? Obviamente isso também se reflete na norma, né? Esse exercício sempre de dizer, olha, como aquilo tem que ser feito, quem tem razão nessa ou naquela situação. Então, eu subdividiria essas demandas de mercado também nessas duas grandes categorias. Lógico que existem outras também menores, mas pelo menos aqui para a indústria de fundos são os dois grandes vetores aí importantes, né? Bom, mas fugindo e saindo agora, né, desse grande vetor, esse grande primeiro vetor, né, que eu chamei de demandas, né, quais são os outros vetores também que levam a gente a outra natureza, né, de vetor que leva a gente a mudar as nossas normas, né, a CVM a mudar as suas normas. Eu chamaria esse segundo vetor, né, de um vetor de alinhamento, vou chamar assim, alinhamento ou atualização, enfim, né. E aí, de novo, isso se subdivide em dois grandes subtipos, né, de alinhamentos, né. Primeiro, alinhamento com normas internacionais, a CVM tem essa preocupação, né, na verdade, isso parte do reconhecimento da própria CVM, histórico, né, de que não vivemos sozinhos no mundo, de que o nosso mercado é integrado, mercado de capitais mais ainda, com o mundo inteiro, que é sempre importante evitar ou minimizar a possibilidade de assimetrias regulatórias entre o que existe no Brasil e o que existe lá fora. Isso quer dizer então que se sair um princípio internacional lá fora, a CVM vai adotar aqui? Não necessariamente, claro. É lógico que o mercado brasileiro tem suas especificidades, isso também vale para a indústria de fundos, mas sempre que possível se busca sim esse alinhamento e, obviamente, né, aí, aproveitando que temos muitos auditores aqui na sala, né? Um exemplo muito constante e atual disso é o IFRS. Né? É óbvio que a CVM optou, né, por seguir o IFRS justamente com esse objetivo de evitar se sujeitar a uma simetria de tratamento contábil para suas demonstrações, para as demonstrações de seus emissores, né, em relação ao que é feito em outras jurisdições, né? Com todos os impactos negativos que decorrem daí. Obviamente, um investidor estrangeiro, por exemplo, ao decidir trazer o seu dinheiro para o Brasil, se ele não tem esse conforto de que as informações aqui são ditas numa linguagem, entre aspas, semelhante à que ele está acostumado a ver lá fora, isso gera um desconforto adicional, né? Gera um custo com due diligence adicional. Fala, poxa, né? Vou ter que interpretar, traduzir, né, aquela informação financeira daquele emissor, né, porque ela não respeita os padrões internacionais com os quais eu estou habituado. Então, óbvio que isso seria ruim para o país como um todo e por isso, né, também dentre outros motivos, né, mas muito por isso, a CVM optou e decidiu por seguir esse padrão internacional IFRS. Isso é um exemplo, né, lógico, mas isso também acontece em diversas outras frentes, né? Na indústria de fundos isso também aconteceu. E existe um segundo grande subsegmento, né, desse vetor, né, de alinhamento, atualização, que é obviamente natural, né, essa necessidade das normas da CVM se alinharem com o que existe já no Brasil, né? Alinhamento e atualização com as práticas de mercado. Obviamente, com as boas práticas de mercado, né? Isso também se refletiu muito em várias instruções, em várias normas da CVM. Da área de fundos, né? Não só da área de fundos, mas muito também na área de fundos, né? E o que eu queria até estressar e desenvolver agora aqui com vocês, para deixar isso um pouco claro, né? Como é que foi evoluindo, né, essa regulação da indústria de fundos, e aí eu queria trazer um pouco esse cenário, né, justamente exemplificando, né, olha, onde que esse vetor ou aquele vetor de mudança contribuiu mais, né, para essa ou aquela alteração, para ficar um pouco até claro assim, né, o do porquê da CVM caminhar nesse ou naquele sentido, com essa ou aquela questão, né. A minha ideia, a minha proposta é até um pouco essa, né. E, enfim, começando, né, pelo primeiro grande vetor que eu mencionei, que é aquela demanda de mercado por flexibilizações, eu gostaria de comentar e conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do investimento no exterior.
que é o exemplo por excelência, né, que existe hoje na indústria de fundos, né, que reflete um pouco isso. Né, um esforço da CVM de acompanhar um pleito legítimo, que obviamente se a gente não entendesse que seria legítimo, não teríamos refletido na norma, né, mas um pleito legítimo do mercado para que a regulação de fundos de investimento fosse flexibilizada, né, para o investimento no exterior. É lógico que existem algumas premissas, né, da CVM, sempre que ela olha para um pedido dessa natureza, né, que ela leva em conta antes de realizar essa alteração da norma. Primeira premissa, né, que óbvio, né, mas nunca é demais dizer, que faça sentido, né, não pode ser uma flexibilização que não tenha pé nem cabeça, obviamente. Né. Segundo, e muito importante também, que aquele segmento, aquele veículo, aquele assunto que é objeto de flexibilização não esteja dando problema. Né. Naturalmente, flexibilizar alguma exigência, né, e óbvio que as nossas exigências têm sempre esse objetivo de conferir maior conforto, maior segurança, maior transparência para aquilo que é regulado. Sempre que aquilo já for objeto de um problema, fica mais difícil para a CVM ter o conforto necessário de flexibilizar alguma coisa ali. Fala, poxa, né, o negócio já está dando uma confusão tremenda, né, os investidores estão reclamando pra caramba sobre aquele assunto, aí você ainda quer que eu flexibilize alguma exigência em relação àquilo ali, né, então é sempre um primeiro nível de perplexidade, né, que a CVM tem, né, quando uma proposta vem dentro desse contexto. Então, uma coisa que a gente sempre leva em consideração. E para essas duas variáveis, realmente, essas duas variáveis, realmente, elas conversavam muito bem com essa proposta que o mercado teve já de muitos anos atrás, isso não é de agora, já tem mais de 10 anos que o mercado vem pedindo isso, né? Porque, de um lado, de fato faz sentido, se a gente for olhar numa perspectiva de estrutura de mercado. Não sei se vocês estão acostumados com esse conceito, né, de buy side e sell side. Né? O que é? No mercado de capitais, o buy side é o lado, enfim, como o próprio termo em inglês, né, diz, acho que ele é sugestivo, né, é o lado comprador, né, do mercado. Né, é esse lado representado pelos fundos de pensão, pelos fundos de investimento, pelos gestores de recursos, naturalmente, né, pelos investidores institucionais de uma forma geral. Por investidores, vou chamar assim de uma forma mais ampla. Né? E o sell side seria esse lado dos vendedores, né? O lado dos prestadores de serviço, por exemplo, dos intermediários, dos analistas de valores imobiliários, né, que fazem recomendações sobre aqueles papéis, dos estruturadores dos produtos que são vendidos no mercado, as instituições financeiras de uma forma geral. Enfim, esse é o sell side, é o lado que vende, né? Dos emissores e tudo mais. E o que acontece? De fato, enfim, por suas diversas razões, até históricas ou macroeconômicas e tudo mais, o fato é que esse segmento buy side no mercado de capitais, ele é muito maior do que o sell side. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa indústria de fundos, né, e até o patrimônio na mão hoje, né, já dos fundos de pensão e das seguradoras, outros investidores institucionais, é um patrimônio muito grande quando comparado, né, com as opções de investimento disponíveis que a gente tem aqui no mercado doméstico. E aí, de novo, lembrando, né, que o nosso mercado de companhias ainda não se desenvolveu muito. Temos uma quantidade de companhias aqui listadas pequena, 300 e pouca, com liquidez razoável, menos ainda, 60 e alguma coisa, 70 que seja, né? Outras opções negociadas em bolsa também são ilíquidas, né? Como lá o caso dos BDRs, etc. Enfim, o fato é que a gama de opções, né, disponíveis para essa massa de, só falando dos fundos de investimentos, a gente está falando aqui de 3 trilhões de reais, né, de novo, né, e aí mais algumas centenas de bilhões lá na mão dos fundos de pensão, mais de 1 trilhão na mão das seguradoras, enfim, é muito dinheiro, né, e muita pouca opção aqui no Brasil para se escolher onde aplicar esse dinheiro. E aí, fatalmente, né, óbvio que existe um certo fator disso explicado pela própria taxa de juros doméstica aqui, né, mas na prática o que se vê em termos de alocação para todos os investidores institucionais é majoritariamente, inclusive nos fundos de investimento, títulos públicos. Né. Fundos de investimento investem 2/3 da carteira deles, né, em títulos públicos, essencialmente, né, por falta de opção também. Né. Óbvio que
Isso é uma coisa, vamos dizer, que se retroalimenta, né? Não temos muitas opções também, de uma certa forma, porque concorrer com a taxa paga pelo governo hoje é difícil, né? Já é uma taxa alta, né? Viabilizar uma emissão competitiva, né? É difícil, né? Mas, de qualquer forma, existe esse outro lado também, que eu acabei de mencionar. Então, dada a arquitetura, ou talvez a estrutura do mercado, Carlos, tudo bom? Como funciona hoje, né? Realmente sempre fez, né, muito sentido mesmo, né, esse pedido do mercado, porque, olha, eu tenho muito dinheiro na mão, né, tenho dificuldade de selecionar um bom investimento, uma boa opção aqui no Brasil, eu preciso de mais opções. Esse era realmente um grande pleito do mercado desde sempre. E do outro lado, é verdade também, né, à medida que a regulação da CVM foi flexibilizando esse investimento no exterior, fomos acompanhando e supervisionando isso, né, e realmente assim, esse tipo de investimento nunca nos trouxe grandes dores de cabeça, né, que é um pouco daquela segunda variável, aquele segundo parâmetro que a gente sempre leva em consideração. Então, só para recapitular para vocês, né, quando é que isso começou aqui na regulação da CVM? 2007, ou seja, já fazem aí quase 10 anos, né? Antes de 2007, o investimento no exterior pelos fundos de investimento era vedado, né, em absoluto, né, e aí iniciamos esse movimento, né? Como a CVM usualmente faz, ou tem como praxe fazer, né, até para justamente ter esse tempo, né, de poder identificar se realmente aquele movimento foi bem feito, foi no sentido certo, se o mercado caminhou como a gente esperava. Então optamos por dar um primeiro passo mais curto, mais prudente, flexibilizar esse investimento no exterior em até 10% do PL para algumas categorias de fundos, 20% do PL para outras categorias de fundos, e aí no caso ações e multimercado, né? 10% para o resto. Foi um primeiro passo, ali em 2007. A indústria se acomodou relativamente rápido a essa nova condição, ao ponto de que já em 2008 a CVM entendeu que seria razoável dar um passinho a mais, um passo mais adiante, né? E aí passou a prever, instrução 465 lá na época, né, de 2008, a possibilidade de constituição de fundos que só investissem no exterior, fundos dedicados exclusivamente ao investimento no exterior, né, que eram os tais dos fundos para superqualificados lá na época, né, conceito lá apelidado pelo mercado. A condição era justamente que esse fundo fosse dedicado a investidores de maior capacidade média de entendimento do mercado, que era o que a gente chamava lá de fundos de investidores superqualificados, né, aqueles que tinham pelo menos 1 milhão para investir naquele veículo. André, tudo bom? Então, foi um passo adicional que demos ali em 2008, olha, não enfrentávamos problema com aquele primeiro passo que demos o segundo, fundos ainda dedicados para investidores de maior poder aquisitivo, de maior capacidade, né, presumida, né, de entendimento sobre o mercado, ainda que não tivesse uma capacidade presumida, era alguém que pelo menos tinha dinheiro suficiente para contratar alguém para assessorá-lo, né, então realmente era um pressuposto bem razoável, né, na época, e aí se deu esse segundo passo. Alguns anos depois, e aí já em 2011, demos um terceiro passo, que foi a possibilidade de se constituir um fundo de ações, como chamamos lá na época, na 409, né, a instrução que vigorava lá, a instrução máter de fundos, né, a possibilidade de constituição dos tais de fundos de ações BDR. O que era isso? Eram fundos que investiam, uma coisa meio híbrida, na verdade, né? Eram fundos que investiam em ativos que ofereciam esse risco exterior, esse risco de uma terceira jurisdição, mas através do investimento em um ativo que era negociado no ambiente doméstico, que é o BDR. O BDR, na essência, é isso. O que é um BDR? O BDR, na verdade, é um ativo que representa um outro ativo, né, negociado em outra jurisdição, né, mas que é negociado aqui nos ambientes de bolsa domésticos, né? Os BDRs nossos hoje no Brasil são todos negociados na BMF-Bovespa, né? E o que a gente tem hoje é isso, é BDR de Apple, BDR de Microsoft, BDR de Exxon, enfim, essas companhias, acho que, pelo menos que eu me lembre, assim, são todas companhias americanas que compõem o índice S&P 500, né? São as companhias americanas mais líquidas lá, né? Óbvio que o BDR aqui não vai ter a mesma liquidez que tem lá, né, a ação original, né? Mas, de qualquer forma, a CVM naquele momento, em 2011, entendeu que
dentro do universo de possibilidades de investimentos no exterior, essa seria, comparativamente falando, uma alternativa mais segura, seria um caminho por meio do qual a gente poderia dar um passo mais confortável nessa tendência que já então vinha se consolidando de flexibilização gradativa dos investimentos no exterior, né? E aí demos esse terceiro passo. E coincidência ou não, né, o fato é que pós 2011, né, o mercado americano bombou, né, o mercado americano explodiu, o índice S&P subiu muito, duplicou, né, em um intervalo de poucos anos, e a Bolsa Brasileira, né, como todo mundo sabe também, né, andou muito de lado, né. Agora vamos ver aí, né, está começando de novo uma tendência, não sei se vai se firmar. Mas o fato é que esse produto acabou fazendo muito sucesso, né. Óbvio que na época, em 2011, como a gente também ainda não tinha, né, uma cultura, um histórico de investimento no exterior muito grande, também limitamos o público-alvo. Não era uma limitação tão forte quanto aquela de 2008, né, para os investidores superqualificados, mas ainda existia uma limitação. Na época, desenhamos isso para investidores qualificados. E na época também eram os investidores de R$300 mil, né, de investimentos no mercado. O produto realmente deu muito certo assim no mercado, deu muito certo também aqui, né, nessa nossa perspectiva de supervisão. Nunca chegamos a receber nenhum tipo de reclamação de investidor em relação a esse assunto, em relação a fundos de BDR. Então eu falei, poxa, realmente é um produto que foi muito bem entendido, compreendido, assimilado pelos investidores, né? Foi um movimento que parece realmente que deu muito certo mesmo. E depois disso, em 2012, mais um passo de flexibilização, e aí fomos em direção aos ETFs, e aí de novo, opa, tudo bem? Na verdade a gente sempre foi brincando um pouco assim, né, ponderando essas duas variáveis, né, para ir caminhando nessa flexibilização lá do investimento no exterior, né. Essa primeira variável do público-alvo, olha, vamos abrir primeiro para investidor, né, com mais dinheiro, que conhece melhor o mercado, é mais seguro assim, né? E do outro lado, que foi o exemplo do BDR, o ETF foi o segundo exemplo, pensando em produtos que, comparativamente falando, sejam mais seguros, menos sujeitos a esse risco, né, de provocar, enfim, problemas de supervisão ou coisas do tipo, né? O ETF foi um segundo exemplo disso. O que é o ETF? Só para vocês entenderem, né? Bem brevemente, o ETF é o que a gente chama aqui na nossa regulação de fundo de índice. A instrução desse fundo é a 359, né? É o único fundo de investimento aberto, e aí só também, né, para que fique claro, né, fundo aberto é aquele fundo que admite aplicação e resgate a qualquer tempo, fundo fechado é aquele que não convive com esse conceito, né, não tem, né, essa previsão em regulamento de aplicação de resgates, né? E as aplicações elas estão sujeitas a um rito especial, né? Um rito de distribuição pública, registrada, com uma janela de tempo definida, etc., né? O fundo aberto não, ele aceita aplicações a qualquer tempo, né? E o resgate, no fundo aberto também a qualquer tempo, no fundo fechado não existe previsão para resgate, né? Usualmente o que se espera é o encerramento do prazo de duração do fundo, né, para que você receba seu dinheiro de volta, ou que se negocie aquela cota no mercado secundário, né, para um outro investidor. Então, posto isso, né, o que é um fundo aberto e o que é um fundo fechado, o ETF é um fundo bastante sui generis, porque ele é o único tipo de fundo previsto na nossa regulação que é aberto, conceitualmente falando, né, ele admite aplicações e resgates, mas que tem as cotas negociadas em secundário. O que a princípio pode parecer um nonsense, né? Porque você fala, poxa, se você pode pedir o resgate a qualquer tempo, para que você vai negociar aquela cota no secundário, né? Parece realmente assim, que essa negociação do secundário é uma necessidade decorrente do fato de você não conseguir sair do fundo, né? Ou seja, seria algo mais apropriado para o fundo fechado. E ok, na grande maioria dos casos é verdade mesmo. Mas no caso do ETF existe essa exceção, porque essa mecânica de aplicações e resgates, ela não é tão simples. Ela não é possível para qualquer investidor que detenha cotas daquele fundo, né? Porque essa aplicação e resgate ela não é feita em dinheiro, né, como usualmente a gente faz em outros fundos. Ela é feita com a cesta de ativos que representa aquele índice que o fundo persegue. Então você tem lá, por exemplo, o fundo BOVA11, né, que é o fundo mais líquido que a gente tem hoje no mercado, né, que replica o índice Ibovespa. Como é que você pode aplicar naquele fundo efetivamente? Como é que você pode criar cotas naquele fundo, né? Oferecendo para o fundo uma cesta que repete, que replica, que imita
né, a carteira teórica do Ibovespa e recebendo em contrapartida a quantidade de cotas correspondentes por aquela cesta que você ofereceu. Então, assim, como você montar uma cesta, uma carteira teórica de um Ibovespa, por exemplo, é uma coisa custosa, né? Enfim, é uma cesta diversificada, muito grande de ativos, cada um com seu percentual nessa cesta total, né? Essa possibilidade, ela não é viabilizada por valores pequenos. Você não consegue montar uma cesta igual a do Ibovespa com 10 mil reais. Você não vai conseguir fazer isso, né? E aí todos esses ETFs prevêem essa mecânica de aplicação e resgate para valores que oscilam de 5 milhões a 10 milhões de reais, né? Então, obviamente, não é uma coisa para qualquer um, né? Você ter lá 10 milhões na mão, né? Quer dizer, 10 milhões não, né? Você ter papéis, né, que correspondem em valor de mercado a 10 milhões de reais, na proporção daquele índice, né, para poder aplicar no fundo e receber cotas, de fato não é para qualquer um. E aí realmente a saída que se pensou ordinária, assim, né, para o investidor de varejo, né, desse veículo, foi a saída via secundária. Aí só para ficar entendido assim, poxa, por que o ETF trabalha com essa aplicação em resgate tão diferente, né? Por que ele trabalha com uma aplicação em ativos, né? E o resgate também, o pagamento de um resgate também é feito em ativos, né? Por que ele trabalha dessa forma tão diferente em relação a um fundo convencional? Porque o conceito do ETF é um conceito de fundo passivo, é um fundo que tenta replicar um índice. E aí, para um fundo passivo, é muito importante que ele tente se desvencilhar, que ele tente evitar, né, custos operacionais. E o que acontece num fundo convencional? Quando você faz uma aplicação em dinheiro, num fundo convencional, e aí o fundo recebe aquele dinheiro, ele está, obviamente, sempre, né, o fundo, sujeito a limites, né, impostos pelo regulamento dele, ele vai ter que pegar aquele dinheiro e aplicar alguma coisa, para não se desenquadrar em relação aos limites lá do regulamento dele. Um fundo de ações, ele vai ter que comprar ações. Um fundo de renda fixa, ele vai ter que comprar alguma debênture, algum título público, algum ativo de crédito privado. E se mexer no mercado, comprar ou vender um ativo, custa dinheiro também. Você vai gastar com corretagens, com emolumentos, com taxas de custódia, enfim, depois, né? Obviamente, você tem custos operacionais negociando esses ativos. Então, uma forma que esse produto pensou lá na estruturação dele, né, de evitar esse custo é justamente jogar o custo para fora dele. Ou seja, o próprio investidor, ao aplicar no fundo, já terá tido aqueles custos, né, adquirindo aqueles ativos antes de ingressar com eles no fundo. E aí, realmente, o fundo, evitando esses custos operacionais, ele consegue copiar, ele consegue imitar, ele consegue perseguir o índice de forma mais fiel, né? E a meta de desempenho desses fundos passivos, desses ETFs, é justamente essa, né? Se manter o mais colado possível a esse índice que ele persegue. No caso lá meu do BOVA11, o índice Ibovespa, né? A gente tem uns 12, 15 fundos de índice hoje no mercado, né? Não são tantos. Mas, enfim, dada toda essa estrutura, né, do ETF, etc., e dado o fato, a percepção nossa, né, de que esse produto já funcionava muito bem lá fora, e funcionava mesmo, né, é um produto até em algumas jurisdições, né, dos mais relevantes para as indústrias de fundos lá, né, no mercado americano, o ETF é muito relevante, muito mesmo, né, no mercado europeu, especialmente em algumas jurisdições, Espanha, França, ele também é um mercado muito grande, em alguns mercados emergentes também, como o México, né, ele também é bem relevante, obviamente ali no caso do México, oferecendo índices americanos, né, mas enfim, dada toda essa experiência internacional que a gente já via com os ETFs, né, e o fato de substancialmente eles também não apresentarem tantos problemas, tem alguns, né, mas não tantos problemas assim, mesmo lá fora onde esse mercado é mais maduro, resolvemos dar esse passo em 2012 também de flexibilização na direção dos ETFs. Fala, olha, se alguém, né, quiser constituir um ETF internacional, né, ou seja, que replique um índice internacional, poderá pedir para a CVM, analisaremos, etc. E na prática hoje temos dois, não muitos também, né? Os dois replicam o índice S&P 500, né, americano, mas são ETFs também, de novo, que nunca deram problema. Nunca recebemos uma reclamação de investidor, nada desse tipo em relação a esse produto.
E aí, posto todo esse cenário, né, posto todo esse desenho, né, essa evolução, né, e, enfim, um histórico, agora sim, né, já mais consolidado, de quase 10 anos, né, de um segmento que nunca deu muito problema de supervisão para a gente e que continua fazendo sentido econômico, de novo, né, decidimos por pensar ou repensar essa possibilidade de uma forma mais ampla, de uma forma mais sistêmica na indústria de fundos, e isso rebateu no que hoje é a 555. Que substituiu a instrução CVM 409. Né? Na instrução 555, realmente, na minha leitura, né, acho que demos o passo mais amplo, o passo mais largo em termos de flexibilização de investimentos no exterior que havíamos dado até então. Realmente, assim, foi um grau de flexibilização maior do que o que a gente vinha realizando, né, nesses passos anteriores. Né? E aí mexemos em várias frentes. Por exemplo, no caso dos fundos de BDR, aqueles fundos que nasceram em 2011, né, que a regulação passou a permitir em 2011, né, estendemos aqueles fundos para o varejo, eles eram, não sei se vocês lembram, eram só para qualificados, passaram a ser estendidos para o varejo, previmos a possibilidade de constituição de fundos exclusivamente exterior, né, fundos que só investem no exterior, não só para superqualificados, mas agora para aqueles investidores apenas, entre aspas, qualificados, né? Não só mais apenas para os superqualificados. Então, reduzimos a régua também de acesso, né, dos investidores, que tipo de investidores poderiam acessar esse veículo de investimento exclusivo no exterior. Enfim, vários movimentos foram feitos na 555 nesse mesmo sentido de flexibilização. E aí, agora, um passo bem recente, de 2016, né, uma coisa agora de um mês atrás, ou talvez, né? Acho que tem mais ou menos isso. Temos esse último passo, que é bem mais recente, que é estender também os ETFs, e aí por uma questão de simetria, dado o passo que demos na 555, né, fizemos esse passo simétrico em relação aos ETFs também, estendendo esses ETFs internacionais. Até esqueci de comentar, em 2012, quando a gente deu esse passo lá para os ETFs internacionais, também foi só para os investidores superqualificados, tá? Mas aí demos esse passo agora também, né, estendendo essa possibilidade dos ETFs de serem vendidos para o varejo, os ETFs internacionais. Os ETFs locais sempre foram para varejo, mas agora os ETFs internacionais também passaram a poder ser vendidos para o varejo. Então, essa foi esse foi realmente um assunto na regulação da CVM que mudou muito, né? E aí nem foi no horizonte de 5, já foi no horizonte até mais amplo, de 10 anos, sempre num sentido muito assim, único também, né, de flexibilização, em função de um pedido, um pleito que entendíamos desde então, né, e continuamos convictos que, né, fazia sentido, né, faz sentido, realmente é um pedido que para em pé, né, e aí, de novo, um pouco dentro dessa nossa dinâmica, né, regulatória de, olha, dá um passo de cada vez, com prudência, ver como é que o mercado evolui, como é que ele se comporta, se isso realmente vai funcionar, né, e caso positivo, como tem sido então, damos passos adicionais. E assim, né, assim temos ido, né. Isso talvez assim seja, na minha perspectiva, né, o exemplo mais emblemático, o exemplo mais forte de uma alteração. E foi realmente uma soma de alterações bem substancial, né, na regulação da indústria de fundos baseada numa demanda de mercado. E de novo, que assim, é parte da filosofia da CVM. Entendemos que demandas de mercado, elas, enfim, elas têm que ser analisadas, de fato, elas merecem, né, obviamente que nem sempre, aliás, muitas vezes, não acatamos, né, por diversas razões, como essas que eu coloquei. Olha, é um mercado problemático, acho que não convém a gente dar esse passo, ou esse pedido não faz muito sentido, não casa muito, ou não é muito simétrico com a forma como a gente trata coisas parecidas, enfim, por diversas questões às vezes não aceitamos, mas é um pouco da política, da prática, da filosofia da CVM estar sempre aberta a ouvir o mercado, e o nosso processo de audiência pública é a maior evidência disso, né, para receber, analisar e eventualmente acatar aquilo que faz sentido e estamos confortáveis em conceder, né. Agora, um grande exemplo, né, e aí eu acho que até um pouco alinhado talvez com os auditores presentes na sala também, né, um grande exemplo do que seria, e aí eu gostaria de citar isso aqui, né, também, do que seriam alterações normativas na área de fundos,
que procuraram oferecer maior segurança jurídica para o mercado, ou seja, também é uma demanda de mercado, mas já não é uma demanda no sentido da flexibilização, é aquela demanda no sentido de segurança jurídica. O mercado vem para a CVM e fala, poxa, esse negócio está meio solto, né? Não está muito detalhado, a gente não sabe exatamente como proceder e etc. Né? O grande exemplo que a gente teve aqui, né, na indústria de fundos nesses últimos anos, e isso se refletiu em algumas normas, mais notadamente aí a 489 para os FDICs, a 516 para os imobiliários, e a dos FIPs que ainda está em estudo, né? A gente aqui ainda não soltou o resultado desse trabalho, desse estudo, mas sairá em breve, é um projeto ainda para esse ano, de normas contábeis específicas para os fundos de investimento específicos do mercado. Como é que o mercado convivia com isso até então? Até começarmos esse processo lá em 2011 com a 489. Né? O mercado convivia com uma norma contábil única, que era a 438, que se aplicava especificamente para os fundos de investimento da 555 hoje, né? Da 409 na época, mas era a única que existia. Então, os elaboradores das demonstrações financeiras dos fundos, né, os próprios auditores das demonstrações financeiras dos fundos, quando se deparavam com uma demonstração financeira de um FDIC, de um fundo imobiliário, de um fundo de participações, falavam, caramba, né, o que eu vou aplicar aqui? Né, quais são os princípios contábeis, quais são as regras e as normas contábeis que eu tenho que aplicar para esse tipo de fundo? Não existiam regras contábeis específicas da CVM para esses fundos. E aí ficava muito essa dúvida, essa incerteza mesmo. Poxa, será que eu aplico a 438 de forma subsidiária para esses outros fundos, já que a 409 na época e a 555 continua, né? É aplicada subsidiariamente, né, em relação aos outros fundos? Será que eu faço isso para a norma contábil também? Era uma dúvida muito comum no mercado, né? E aí, obviamente, quem tenta fazer isso, né, bate no muro, porque fala, poxa, mas espera aí, né? A 438 tem uma série de conceitos que não fazem o menor sentido, né? Toda aquela questão de valor de mercado, enfim, né? Porque a 438 ela já parte dessa presunção, né? Fala, para mim, valor justo é valor de mercado, porque na indústria dos fundos 409, 555, né, faz sentido, realmente é uma indústria de ativos líquidos, né? Mas para um FIP, para um FDIC, para um fundo imobiliário, isso perde o sentido lógico. Né? Não faz sentido você partir da premissa de ter que adotar um valor de mercado, porque esse mercado não existe. Não existe um mercado para aquele imóvel que o fundo imobiliário comprou, não existe um mercado ativo para aquela companhia investida pelo FIP, não existe um mercado ativo para aqueles direitos creditórios que compõem a carteira de um FDIC. Por exemplo, era uma perplexidade que surgia na época, né? E aí, por exemplo, no caso do FDIC, né, tinha muito aquele raciocínio da 2082, não, vou usar aqui a resolução do Banco Central, né, 2082, já que eles têm lá, né, um tratamento mais adequado para o crédito, né, vou aqui e copio. A gente, essencialmente, o que a gente dizia antes da 489, falava, olha, gente, não tem regra, obviamente você fará o seu melhor esforço possível, né? Quer usar a 2082 porque você acha, e isso é que é importante, que é o adequado para o seu fundo, use, não tem problema nenhum. Mas não use de forma automática, né? Simplesmente porque você acha que tem que ser aquilo e ponto final. Né? Tem que existir essa avaliação de que aquilo realmente atende, né, adequadamente, né, o objetivo do elaborador da demonstração, né, de refletir o valor justo daquele papel. Enfim, todas essas confusões elas existiam de fato. Né? E aí a CVM, mais especificamente a SNC, né, a superintendência, não sei se vocês conhecem, o José Carlos, né, o superintendente da área lá, começou esse movimento que está terminando agora com os FIPs, é a última janela aberta que a gente tem, começou esse movimento lá em 2011 de convergência não, de dispor explicitamente sobre regras contábeis para cada um desses tipos de fundos específicos, né, estruturados, como a gente chama, né, disponíveis no mercado. 489 foi a primeira, para os FDICs, até porque era onde a discussão estava um pouco mais dramática, estava um pouco mais assim, tensa, né, na época. Então, a SNC lá entendeu que era um primeiro ponto para se seguir. Depois, para os fundos imobiliários com a 516, e agora, por fim, né, em 2016 ainda, prometemos, para os fundos de investimento em participações. Né?
no âmbito dessa audiência pública aí que a SDM está tocando, né? SDM e a SNC, no caso das normas contábeis. Então, isso foi um grande exemplo, ou talvez o maior exemplo dentro da indústria de fundos, de alterações normativas, alterações regulatórias provocadas por uma demanda de mercado, mas não uma demanda de mercado que quer flexibilizar alguma exigência, alguma restrição, etc., né? Que é justo que faça, enfim, sempre avaliaremos também. Mas sim uma demanda de mercado buscando segurança jurídica, buscando que a CVM diga para aquele participante de mercado, nesse nosso caso específico, né, para o elaborador das demonstrações, para o auditor independente que vai auditar depois, né, que explicitemos para esse mercado como fazer, né, o que fazer, né, que critério adotar, né, nessa elaboração e nessa auditoria dessas demonstrações, né. Esse é o exemplo que eu queria deixar um pouco para isso, né. Aí, um pouco assim, o que aconteceu também, fechando um pouco voltando lá para o meu começo, né, aquelas alterações normativas por demanda, né, lembra? Eu falei lá, alterações normativas por demanda do mercado, e aí flexibilização e segurança jurídica, né, entre outros, e aí depois agora essas demandas, né, de alterações normativas internas, né, que partem da própria CVM, né, das áreas de supervisão. O que eu poderia mencionar, né, como iniciativas, alterações regulatórias, né, na área de fundos que tiveram esse vetor, né, que tiveram essa provocação, enfim, que nasceram em função de demandas da própria CVM, da própria área de supervisão, e aí no caso mais especificamente até a minha área mesmo, né. Um exemplo muito claro disso foi a 531, que alterou a norma de FDICs. Não sei se vocês têm familiaridade com aquela instrução, né? Mas os FDICs eles conviviam com uma realidade, e aí é óbvio, né, que à época nos parecia razoável que isso fosse permitido, né? Mas com uma realidade que se mostrou problemática depois para a indústria, né? E para a própria credibilidade do produto, que era a possibilidade de que uma mesma instituição financeira, enfim, uma mesma pessoa jurídica atuasse em várias pontas do produto. Essencialmente assim, o que é o FDIC, só para relembrar para vocês, né? FDIC é um fundo de crédito, é um fundo que adquire ativos de crédito, chamamos usualmente aí direitos creditórios, né? Mantém esses direitos creditórios em carteira, né? E alimenta essa carteira constantemente, porque os direitos de crédito eles vencem com o tempo, né? Então eles têm que ser repostos, né, para que o fundo não se desenquadre, né, por algum mecanismo, algum processo de cessão desses direitos creditórios da parte de um cedente para o fundo, né? Então você tem aí a figura, né, essencialmente no FDIC, né, do próprio fundo, óbvio, né, o seu administrador, que vai ser aquela pessoa que responsável pelo funcionamento, manutenção do fundo, controladoria, atividade de back-office, contato com investidores, CVM, etc., representação geral do fundo, tudo isso que o administrador costuma fazer, né? O gestor, que é quem toma as decisões, é quem implementa realmente aquela política de cessão dos créditos, né, para o fundo. O custodiante, que é o responsável pela guarda dos documentos e, enfim, outras funções lá menores, né? Que estão lá no artigo 38 da 356, né? E o cedente, que é aquele outro alguém, já de fora da estrutura do fundo, que vende esses créditos para o fundo, e aí como uma outra figura jurídica importante nesse processo também o sacado, que é justamente assim, aquele que você mira para precificar o risco de crédito do papel, né? O sacado é o devedor daquele direito creditório propriamente falando, né? Aí um exemplo bobo, né? Se você está cedendo um crédito das Casas Bahia, né, para o fundo lá, para o FDIC, né, o sacado será aquela pessoa, né? Desculpa, não é o devedor, é o credor. Perdão, desculpa. O devedor em si é o cara lá que foi comprar o móvel nas Casas Bahia, né? O credor é as Casas Bahia, né? Esse credor é que será o sacado, né? Então essas são as figuras mais importantes dentro da estrutura de um FDIC. O que acontecia, na verdade, né? Como não existia nenhuma vedação explícita, né, para que esses papéis fossem acumulados, era comum essa estrutura, né, do cedente do direito creditório, né, ou seja, o banco que repassa aquele direito creditório que estava na carteira dele para o fundo de direitos creditórios, ser a mesma pessoa responsável pela administração do fundo, pela gestão do fundo. E às vezes, inclusive, ele aparecia lá realmente até como o originador do crédito, né? Por exemplo, um FDIC de consignado, vamos supor, né? Era o próprio banco
que originava o consignado, que gerava o consignado, que depois cedia aquele consignado para o FDIC e administrava o FDIC com a sua carteira de consignados daquele próprio banco. Até um certo ponto isso nem chegou realmente a dar problema, mas depois de alguns cases assim, muito emblemáticos, né, Cruzeiro do Sul, Pan-Americano, Oboé, etc., né, começamos a perceber que isso estava gerando muito problema. Em função dos conflitos de interesse nessa estrutura. Como o cara está em todas as pontas, ninguém fiscaliza ninguém, porque é a mesma pessoa que está exercendo todos os papéis ali. E aí, em função, naturalmente, dos problemas, né, práticos que identificamos nesses casos mais específicos, todos eles foram objetos de sancionadores pela CVM, etc., né, decidimos na norma, né, que realmente essa estrutura não estava saudável, não era saudável, né, para a indústria como um todo, e passamos então a vedar isso. Né. E aí, de novo, fazendo um pouco uso daquele conceito que eu expliquei para vocês, né, buy side, sell side. Né. O buy side dessa estrutura, que é o fundo, o administrador dele, o gestor, o custodiante, não pode exercer, direto ou indiretamente, nenhuma função do sell side. E quem é o sell side no FDIC? É o cedente, enfim, o originador do crédito, etc. Separamos isso, falando, olha, a partir de agora é proibido que um FDIC, né, conviva com essa situação. É um cara estar ao mesmo tempo no sell side e no buy side. Para direcionar isso, que foi uma preocupação de supervisão. Isso foi um exemplo bastante forte, assim, porque mudou um pouco a estrutura de coisas da indústria de FDICs mesmo. Inclusive a indústria de FDICs, assim, durante algum tempo, né, cerca de 2 anos e tal, ela meio que estacionou, ela parou de crescer mesmo, né, porque foi um período ali em que a indústria teve que se adaptar muito a essas regras novas, que eram regras estruturais mesmo, né, somado a isso. A essa grande regra de separação do sell side e do buy side, né? A outra que eu mencionaria lá também, que foi muito estruturante, foi a questão do papel do custodiante, que não estava tão claro, ou melhor dizendo, não estava tão detalhado na 356 antes. Né? Isso também estava gerando confusão, estava fragilizando a estrutura do produto. Né? O custodiante no FDIC é um gatekeeper importante, é um protetor do fundo importante, né, na perspectiva da nossa regulação, e aí decidimos, segurança jurídica, né, decidimos por detalhar, por especificar, por explicitar mais qual era o papel desse custodiante na estrutura de um FDIC. Né? Então, essa foi a segunda grande alteração que a 531 trouxe para a norma dos FDICs. Né? Houve outras, lógico, né? Mas essas duas alterações foram, de fato, as mais críticas, essenciais e as que provocaram maior impacto sobre o mercado. O fato é que a instrução é de 2013, né? Então eu estou falando aqui, ela passou a vigorar lá acho que no finzinho de 2013 mesmo, né? 2014, 2015 foram anos assim, em que a indústria meio que passou ou vinha passando, né, por um processo de adaptação. Acho que esse processo de adaptação está começando a se encerrar agora, em 2016, né? Então, ainda é cedo, na verdade, mas vamos ver, né? Vamos ver. Espero que a indústria possa, enfim, crescer agora em bases sustentáveis, né? Com essa nova estruturação de coisas que a regulação da CVM passou a exigir. Mas, de qualquer forma, a 531, a instrução CVM 531, acho que é o exemplo mais emblemático do que aconteceu na indústria de fundos, né, em termos de mudança, de alteração normativa, provocada por uma demanda de supervisão. Uma constatação que a própria supervisão da CVM teve, né, de problemas muito focados ali, muito concentrados, né, numa determinada situação, e que por isso a gente teve que direcionar na norma. Né. Isso, de fato, é um outro vetor. Agora, entrando um pouco naquela minha segunda grande categoria, né, que seriam as nossas demandas de alinhamento, as nossas demandas de atualização. Né, o que aconteceu na regulação da CVM de muito importante para atender essas preocupações que a própria CVM tem? Quem costuma trazer isso aqui na CVM, essas necessidades de atualização, né? E aí, de novo, lembrando lá o que eu falei no começo, né? Tanto em função de normas internacionais quanto em função de práticas de mercado, é a própria SDM, como eu coloquei. É a superintendência lá responsável pelo desenvolvimento normativo aqui, né? Por tocar, né, os projetos normativos da CVM, ela é que acaba coordenando na prática muito isso. Né? Óbvio que sempre recebendo, né, input das outras áreas da CVM, mas ela é que vai dosando essa sensibilidade e fala, olha,
olha, tem alguma coisa muito importante mudando no cenário internacional, a gente tem que avaliar se não é o caso de mudar aqui também, né? Ou tem uma prática de mercado aqui muito relevante que está começando a se consolidar, talvez a regulação deva regular, ou enfim, né, prever isso na sua norma e tudo mais, né? De fato, isso é um papel bem mais típico marcado aqui para a SDM. E aí, assim, tanto em relação a esse alinhamento com as normas internacionais, quanto em relação a esse alinhamento com as práticas de mercado, o melhor exemplo que temos dentro da indústria de fundos, aliás, os melhores exemplos, né, são a 555 e a 558. Né, mais até notadamente a 558, que passou a regular a atividade de administração de carteiras, de gestão de fundos e o que for, né, como se chame aí no mercado, né, em substituição a 306. O que aconteceu especialmente com a 558? Né? Lá fora, em função lá da crise do subprime, da crise financeira internacional, houve de fato uma pressão, um movimento muito intenso, né, em várias jurisdições, inclusive nas mais relevantes, na americana, na europeia, etc. Né? Lá no caso da Europa, muito conduzido pela ESMA, né, que é uma espécie de congrega, né, vários reguladores ali europeus, né, da comunidade europeia, os reguladores da comunidade europeia, de regular mais o mercado de capitais, mercado financeiro de capitais, de uma forma geral, né? Mas o mercado de capitais também. E aí, obviamente, assim, baseado no que aconteceu, na prática não deixa de ser lá fora, um pouco que a gente vivenciou aqui com os FDICs, né? Baseado no que aconteceu com a indústria lá fora, na crise financeira, né, de 2008, os reguladores acenderam alguns alertas amarelos. Um desses alertas, ou vermelhos, né, em alguns casos, né, um desses alertas, por exemplo, né, foi essa percepção de que, quando a crise aconteceu, todos os reguladores estavam muito perdidos, estavam muito cegos em relação ao que acontecia no mercado. Né? Quando se teve essa necessidade de saber, por exemplo, lá em 2008, 2007, 2008, né, quando as hipotecas lá começaram a dar default, quando aqueles produtos de securitização americanos começaram a quebrar, quando Lehman Brothers, né, quebrou, Bear Stearns, etc., etc., né, o que fez muita falta ali para os reguladores foi ter essa percepção imediata ali de momento de qual era, por exemplo, a exposição de cada um dos entes regulados por eles, né, de cada um daqueles entes regulados por eles, né, a cada um daqueles episódios, né. Olha, puxa vida, né, o Lehman Brothers está quebrando. Qual vai ser o impacto financeiro mesmo disso no Merrill Lynch, no Bank of America, no Citibank, enfim, nos outros bancos do sistema? Ninguém sabia. Assim, estava todo mundo cego em relação a isso. Bear Stearns, a mesma coisa, né? Quando quebraram aquelas hipotecárias lá, né? Fannie Mae, Freddie Mac e tal, né? Tá bom, né? Que impacto eles quebraram? Que impacto isso vai provocar sobre os outros agentes do sistema? Ninguém sabia. Então, essa falta de informação sensibilizou muito os reguladores. Eles falaram, não, olha, espera aí, isso aqui tem que mudar. A gente não pode mais conviver com esse tipo de cenário onde a gente pode estar sujeito, a gente pode se sujeitar a um cenário de estresse sem saber nem para onde mirar, porque a gente não sabe quem que vai ser dragado por aquela situação e etc. Né? E aí, realmente, uma das grandes pressões, uma das grandes demandas, né, que passou a ocorrer, né, no exterior em função disso, foi em relação a essa questão de, olha, precisamos ter uma visão mais ampla do mercado, e aí passando a prever a necessidade de registro de participantes de mercado que antes não estavam sujeitos a esse registro, em alguns casos. Aí o exemplo mais forte que eu trago é a diretiva europeia IFMD, né, que passou a regular lá os gestores de fundos alternativos, né, eles não estavam sujeitos a registro lá na Europa, passaram a estar, né, e é uma regra recente, de poucos anos atrás, saiu logo depois da crise, né, um pouco depois da crise, não foi tão imediato assim, né, mas enfim, saiu alguns anos depois da crise. E isso foi uma demanda muito forte, representativa dessa, olha, precisamos prever mais o registro de participantes que a gente não previa antes para poder passar a acompanhar esses caras, saber o que eles estão fazendo, etc. E aí uma outra frente que também foi muito forte, foi essa de, olha, mesmo para aqueles que já têm registro conosco, precisamos ter mais informações sobre o que eles fazem. E aí existiram muitos movimentos também, né, e aí eu destaco mais
específico, né, do mercado americano, né, que passou lá a pedir no Form PF lá deles, né, informações que eles não pediam até então sobre, que assim, para os americanos foi bem assim chocante, né, porque eles não têm essa cultura, né, mas eles passaram a pedir informações não só sobre os money markets, né, para esses eles já pediam algumas informações, mas passaram a pedir mais, né? Mas também passaram a pedir informações para hedge funds e para fundos de private equity, lá, americanos, que era uma coisa que eles não acompanhavam até então, né? Mas tudo baseado nessa perspectiva de que, olha, estamos enxergando mal o mercado, precisamos enxergar melhor, precisamos enxergar mais. Óbvio que, em boa parte disso, não havia muito o que a CVM no Brasil fazer, porque nós já éramos, comparativamente falando, muito mais inclusivos, muito mais abrangentes em termos de registro e supervisão do que os europeus e os americanos sempre foram. Caso da 558, por exemplo, nisso ela não mudou, não inovou em relação à 306, nós pedimos registro de todos os gestores de recursos. Você quer atuar na atividade profissional de gestão de recursos de terceiros? Peça registro para a CVM. A gente não convive com essa mecânica, com essa dinâmica muito comum lá fora de thresholds, né, de limites. Né? Você fala, olha, se você gerir abaixo de um determinado patamar, né, acho que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é 25 milhões de dólares, se não me engano, né, se você gerir abaixo de um determinado patamar, você não precisa procurar registro comigo. Né? Eles têm muito esse conceito, nunca vivemos com isso. Fundos de investimento é a mesma coisa, todos os fundos de investimento sempre foram registrados aqui. Lá fora isso também não é comum. Né? Aí um exemplo da Austrália é um exemplo bem interessante. Lá fundos com menos de 15 cotistas não estão sujeitos a registro. Então, enfim, tem uma série de exceções lá fora, né? Aqui nunca se aplicaram. Então, é lógico que esse movimento no Brasil foi muito mitigado pelo fato da regulação já ser como era. Né? Já era uma regulação muito inclusiva, já era uma regulação muito abrangente. Né? Então, obviamente, assim, o nosso trabalho foi um trabalho meio de gradiente. Dizer, olha, o que podemos melhorar? O que podemos aprimorar? Né? Parte dessas conclusões do que podia ser aprimorado, melhorado, está lá na 558. O exemplo mais forte que eu vejo lá da 558 em relação a isso é aquele capítulo inteiro que a 558 tem e que a 306 nem citava, que é aquele capítulo falando sobre gestão de riscos. A estrutura que o gestor tem que ter para mensurar, acompanhar, monitorar e controlar lá os riscos a que se sujeitam as carteiras dos fundos geridos pelo gestor. Isso, obviamente, foi um insight que essa discussão internacional que nos trouxe, porque eu até esqueci de comentar isso lá atrás, mas um outro vetor também, né, da discussão internacional foi esse. Né? Eles chegaram um pouco a essa conclusão de falar, olha, a gente precisa detalhar melhor, né, ou a gente precisa exigir mais, etc., né, das estruturas de gestão de risco dos participantes do mercado, porque assim, uma percepção muito forte que se teve é que isso estava muito fragilizado nas instituições financeiras lá fora. Quer dizer, não quero limitar, né, não são só instituições financeiras, né, até a IG, que era uma seguradora, quebrou. Né? Então, assim, nos participantes do mercado de uma forma geral, essa governança, essa estrutura para a gestão de riscos estava muito fragilizada. Ela não era muito ouvida dentro das organizações, em alguns casos, né, sequer era implementada. Né? Não existia realmente, de fato, uma estrutura de gestão de risco muito adequada. E isso foi realmente um outro drive muito forte lá de fora, falar, ó, não, isso a gente tem que regular melhor, tem que regular mais, essa estrutura tem que ser levada a sério, esse cara, né, que gere os riscos dentro da organização, ele tem que ser ouvido, ele tem que ter voz, tem que ser independente, tem que ter um canal direto de contato com a alta administração, etc, etc, etc. Isso rebateu aqui. Realmente, assim, casou um pouco com a discussão que a gente tinha na 306 na época. E aí, obviamente, se você for olhar a prestação do serviço de gestão, no fundo, o que um gestor oferece para qualquer investidor é sempre essa relação de risco-retorno. Né? É essa a proposta dele. Né? Aliás, se um gestor vier só te oferecer retorno dizendo que não tem risco, né, já começou muito mal. Você já pode de cara dizer, esse gestor é ruim, porque isso não existe. Né? Para qualquer perspectiva de retorno, óbvio, a teoria de investimento é assim, né? Óbvio que haverá implícito ali naquela expectativa de retorno, uma expectativa de risco também. O que um gestor te oferece nunca é puramente um retorno, é uma relação de risco e retorno. E aí, obviamente, né,
a sua opção por esse ou aquele gestor vai depender de qual é o seu apetite para aqueles riscos específicos, né, daquele produto que ele está te oferecendo, casado com a expectativa mínima de retorno que você tem, né, em relação a esse mesmo produto. Né? Isso é que enfim, isso que envolve selecionar um gestor. Né? Não analisar puramente, o fundo vai render 15%, 20% ou 30%. Pô, não é isso. Né? É casar isso um pouco com a perspectiva de risco que o produto oferece, e aí sim, ponderando isso, né, é um risco tolerável para mim, é um retorno que me interessa, aí sim você seleciona aquele produto. Então, partindo dessa premissa de que a gestão de recursos é, na verdade, né, a busca de um retorno, assumindo na contrapartida um certo nível de riscos, né, a própria atividade ela tem essas duas vertentes muito fortes, muito características, né, que são, como eu acabei de mencionar, buscar um retorno, e aí é o tomador de decisão, é o gestor de recursos, etc. e tal, mas controlar esses riscos, né? Até porque muitas vezes no próprio regulamento do fundo haverá limites, né, para essa exposição de riscos e ele tem que respeitar esses limites. Então, partindo um pouco disso, né, dessa discussão internacional que nos trouxe esse input, e de novo também uma experiência prática que a gente tinha aqui no Brasil, e aí é um pouco, lembra, alinhar com práticas de mercado domésticas, né? Essa percepção que a gente tinha no Brasil de que os bons gestores já tinham essa estrutura, e de fato tinham, os bons gestores que a CVM conhecia, né, eles já tinham uma estrutura muito robusta de controle e gestão desses tipos de risco, né, optamos por incluir um capítulo específico na 558 para, enfim, deixar mais explícito, na verdade, né? Isso era uma coisa até que a gente defendia lá, né? Porque a 306 ela era muito mais principiológica, né? Ela era muito mais aberta, muito mais conceitual, genérica, né? Ela deve atuar com probidade, boa-fé, lealdade em relação aos interesses do cliente, tá? Aquela coisa bem, né? Bem conceitual, né? Na verdade, assim, justamente baseado em todo esse discurso aqui que eu passei para vocês, a área de supervisão da CVM sempre entendeu que para cumprir a norma antiga, né, aquele conceito principiológico da norma antiga, você deveria ter sim uma estrutura de gestão de riscos. Mas, de fato, isso era uma mensagem que não era lida de forma tão homogênea assim por todo mundo. Havia aqueles que, como eu mencionei, bons gestores, já tinham de fato uma estrutura muito robusta, muito boa, né, de gestão de risco. Havia aqueles outros que não tinham, na verdade, nada, né, em termos de gestão de risco, né. E aí, baseado um pouco até também nessa percepção, né, de supervisão, né, e nas boas práticas do mercado, né, que existiam, né, optamos e decidimos ali, obviamente, de novo, como sempre, colocando em audiência pública, ouvindo o mercado, críticas, sugestões, comentários, etc. Mas decidimos por explicitar, por detalhar, né, por deixar mais claro, né, pelo menos na nossa visão aqui interpretativa, né, na norma de gestão de recursos, que isso é sim uma exigência, e aí inclusive entrando lá, né, com esses requerimentos, né, resultantes dessas discussões internacionais, com o mercado, etc. Por exemplo, lá tem, né, no capítulo de gestão de riscos, né, da 558, tem todas essas exigências de que o gestor de riscos, ou o responsável pela área, não pode estar subordinado ao tomador de decisão, tem que ter um lugar, né, dentro da empresa, né, que lhe garanta independência, autonomia, uma forma limpa, né, independente mesmo, né, de atuar, né, sem influências, né, ou vieses, né, que possam ser trazidos por quem toma a decisão de investimento, né, que ele tenha uma cadeira, um assento, assim, uma responsabilidade dentro da estrutura da empresa compatível com as responsabilidades que ele tem, né, com as atribuições que ele tem, né. Então tudo isso está lá, né, escrito lá nos diversos artigos desse capítulo da 558, né, para tentar deixar claro um pouco isso, que foi um pouco que trouxe essa discussão internacional, né, a importância do papel que esse camarada tem, né, e a responsabilidade, o grau de responsabilidade que ele também tem. Óbvio que existem outras coisas lá na 558 e é curioso que, assim, a grande maioria delas, na verdade, era um pouco isso, né? Eram coisas assim que, por exemplo, a questão do compliance, né? Que é uma outra questão lá que também está prevista agora de uma forma mais detalhada, com vários artigos e tal, né? Antes era um parágrafo de um artigo só, né? E, de novo, muito principiológico, né? Você tem que manter uma estrutura adequada para verificar o cumprimento permanente das disposições regulamentares e legais, uma coisa assim, né? Estava bem aberto, né?
E aí preferimos detalhar de novo, baseado nessa mesma perspectiva, mas, e aí de novo, não é que a gente achasse que o gestor, antes da norma, não precisasse ter uma estrutura de compliance, é lógico que precisava, essa segunda linha de defesa da organização, aliás, isso era uma confusão e a gente tentou esclarecer na norma, né, também, era uma confusão muito comum, né, nas casas gestoras, né, eles confundiam um pouco essa dinâmica de controle operacional, aquele controle do dia a dia, né, com aquele outro controle que é diferente, né, que é o do compliance, que é um controle distante do operacional, distante que eu digo assim, não é isolado, lógico, né, mas não é alguém que está envolvido no operacional, é alguém que está numa outra instância, né, verificando aquilo que o operacional está fazendo. Então não por exemplo, né, você tem lá um cara no back-office que está fazendo conciliação de informações. Isso é compliance? Não, isso não é compliance. É um cara que está envolvido no operacional, está casando lá as informações periodicamente para ver se elas estão batendo, mas ainda é um cara com funções operacionais. Funções operacionais de controle? Sim, mas não é esse controle interno, esse dever de verificação do cumprimento de normas, né, que a regulação da CVM está falando. Ela não está falando sobre isso, né? Isso é um primeiro nível de defesa, ainda dentro do escopo operacional da gestora, que ela tem que ter, obviamente, e terá para evitar, né, a materialização aí de um erro operacional, né? Mas não é disso que a norma está falando. Ela está falando justamente dessa segunda camada, essa camada bem típica de supervisão mesmo, que vai olhar, verificar, acompanhar o que está sendo feito, né? Então, isso é uma outra exigência que a 558 impôs, também, né, enfim, em relação ao compliance, né, que entendíamos que já estava prevista na norma anterior, já estava previsto na 306, embora de uma forma principiológica, e aí justamente como o mercado não seguia muito aquilo, né, optamos por deixar aquilo mais, quer dizer, não seguia, né? É óbvio que, de novo, né, existe mercado e mercado, né? Os bons gestores já tinham também. É a mesma questão da gestão de risco, né? Eu acho que o que apareceu ali na norma replica, né, ou se inspira, melhor dizendo, né, muito no que as boas gestoras já tinham, mas, de fato, nem todas ou muitas não tinham. Então, optamos por deixar isso mais explícito, mais expresso lá na norma para ficar mais claro para o investidor isso, né? Bom, que horas são, gente? Só para... 20 para as 11, né? Eu não sei se... O que eu queria dizer um pouco era isso, né? Agora, até tinha outros pontos aqui, mas são pontos menores, né? Eu queria fazer um exercício, já que a gente está aí 15 para as 11, né? Abrir um pouquinho para perguntas. Não sei se vocês, enfim, querem fazer algum tipo de pergunta, ter algum tipo de dúvida, seja mais genérica ou seja mais específica, né? E aí, enfim, né? Se eu vou meio que me guiando aí por vocês, né? Diga. Bom dia, meu nome é João, sou advogado. Diga, João. Em primeiro lugar, parabéns, suas palestras são sempre muito boas, muito claras, é um prazer ouvi-los. Obrigado. Algumas perguntas, mas vou me referir aqui a uma ou duas para não tomar o tempo. Com relação primeiro, com relação a quando você fala em diálogo da CVM com o mercado. Uhum. É muito grande saber o que é o mercado. Uhum. Porque em toda a documentação institucional da CVM, ela se reporta a defesa do pequeno investidor, do varejo e tal. Uhum. E nas conversas que a gente vê, as conversas se dão no nível institucional. ANIMA, ANCOR, Uhum. para saber isso. Na visão da CVM, mercado, são as instituições do mercado ou o mercado é todo mundo? O mercado, Uhum. o mercado é organizado? Primeiro entender o que a CVM está pensando com relação a isso. Perfeito. Com relação Tá. à mudança das regras do FDIC, tem uma outra pergunta que é o seguinte. Uhum. Se a CVM, quando ela está pensando em novas regras, se há alguma análise de impacto regulatório. Uhum. Por quê? A 531, por um lado, foi boa, porque ela promoveu essa segregação de quais sites são os sites que você falou. Por outro, ela fez com que os bons custodiantes, as instituições de primeira linha, né, que têm condições de estrutura e reputação para agir como gatekeepers, cobrassem um preço muito mais caro para oferecer o mesmo serviço, porque a responsabilidade deles aumentou. É a matriz. Sem dúvida. Exato. Instituições menores que não têm a robustez, não são verdadeiros gatekeepers, começaram a atender esse segmento que deixou de ser atendido pelos verdadeiros gatekeepers. Uhum. Era para ver suas opiniões, suas reflexões sobre esses pontos.
Não, tá ótimo. São boas perguntas, sem dúvida, né? Assim, em relação à questão de quem é o mercado, né? Assim, respondendo a sua primeira pergunta, de fato, assim, entendemos, né, como mercado qualquer um. Então, assim, se você for olhar é óbvio que, assim, natural até, né, que as associações representativas de categorias, né, de participantes de mercado, Ambima, Brás, Capimec, a BVCap, enfim, e por aí afora, né, elas costumam aparecer com muita frequência nessas audiências e costumam participar muito intensamente dessas audiências, né, agora mesmo nessa da 391, né, que vai prever as novas normas de FIPs, né? Ela contou com uma participação assim, acho que a BVCap mandou lá um documento de, sei lá, agora não lembro, mas acho que foram mais de 100 páginas, sei lá, foi um negócio bem grande, né? A Ambima também mandou um menor, mas, sei lá, algumas dezenas de páginas, né? Então, assim, óbvio que eles participam muito, mas se você for olhar com atenção ali nas audiências públicas da CVM, você sempre vai ver que tem lá uma pessoa física, né, que o cara é investidor do mercado, ou um auditor independente mesmo, assim, e às vezes nem representando, às vezes até falam. Agora, por exemplo, mesmo tem uma pessoa lá nessa audiência pública dos FIPs, né, e eu tenho ela mais aqui fresca na cabeça porque é a que a gente está discutindo agora, né? Que é uma pessoa física, ela até diz assim que trabalha numa instituição financeira, né, que presta serviço nesse mercado, mas ela não se qualificou como representante da instituição financeira. Então, assim, quando a gente menciona essa pessoa na audiência pública, a gente menciona ela no CPF dela, né? Ó, a fulana de tal, né, comentou que isso, aquilo outro, sugeriu que não sei o que mais o que outro, né? Então, assim, de fato isso acontece. É óbvio que, assim, como os interesses, né, mais envolvidos em qualquer norma que a CVM edita, né, são dos prestadores de serviço, né, daquele veículo, enfim, envolvidos naquela norma, né, que a gente está regulando ou atualizando, é natural mesmo, não tem jeito, né, que a maior participação seja a deles mesmos. E é usualmente o que acontece. Mas, de novo, isso não impede que qualquer pessoa, em qualquer condição, faça qualquer tipo de sugestão. Teve uma audiência, eu nem lembro mais qual foi, né, mas foi meio curiosa, assim, né, há uns anos atrás, talvez uns 5 anos atrás, que contou com a participação de um funcionário da CVM. Foi um negócio super interessante, assim, né? O funcionário da CVM, enfim, tinha lá uma opinião em relação a alguns dispositivos da norma. Acho que era uma alteradora da 409, se eu não me engano, né? E enfim, né? Ele entendeu lá que tinha um ponto dele, né? Na governança interna nossa, acabou prevalecendo uma outra linha. Né? E ele falou, mas continuo discordando. E aí, quando abriu o processo de audiência pública, ele foi lá e fez a sugestão dele, né, no processo de audiência pública, independente da discussão interna que ele participou. Perfeito, não tem problema nenhum. Enfim, né, a SDM foi lá, analisou a proposta e tal, e, enfim, colocou lá o posicionamento da CVM para aquela proposta que ele fez. Né? Só para te mostrar assim, um exemplo extremo, né, de até onde pode ir. Realmente, inclusive, assim, se for o caso, né, eu não me lembro de ter acontecido, né, mas inclusive um estrangeiro, entendeu? Assim, realmente não há limites assim, para participação no processo de audiência pública. Né? Qualquer um, de fato mesmo, pode participar. E, na verdade, é uma pena que não seja assim. Né? Uma exceção interessante, que eu lembrei agora também, né, foi a audiência pública da 571, a audiência pública da instrução que alterou a 472, que alterou a norma que regula os fundos de investimento imobiliário. Né? A audiência pública da 571 foi assim... E com grata surpresa que a gente viu isso, né, ela foi uma audiência que contou com muita participação de investidores. Né, os investidores realmente, não vou dizer que tenha sido majoritário, mas assim, foi bem relevante. Né, houve um bom percentual de sugestões ali, né, naquela audiência pública, de investidores em fundos imobiliários. Né, que foi bem bacana, é uma perspectiva que a gente gosta de ter também. Né. É óbvio que isso, em boa parte, vem do fato desse segmento, né, contar com investidores muito ativistas. Né? Os fundos imobiliários eles têm realmente um perfil de investidores muito diferente dos investidores de outros fundos, né? Que não costumam participar tanto assim dessas discussões. Né? Mas é um ponto assim que eu sempre me lembro assim, né, quando a gente discute essa coisa da dinâmica da audiência, né, porque foi uma audiência muito sui generis, foi uma audiência bem bacana nesse sentido. Né? Muitas sugestões de investidores e até por causa disso, né, foi uma audiência assim, contou com sugestões bem heterogêneas, né, bem diferentes. Né? Mas é isso, né? Agora sim, voltando, né? Em relação à segunda pergunta, né? A questão
dos FDICs, né, e da alteração promovida pela 531. Né. É claro que, né, enfim, não temos essa... não é que esteja no nosso radar, né, obviamente que está, sempre que prevemos a possibilidade, né, de impor novas regras adicionais, né, mais restritivas, né, com mais responsabilidades, com mais atribuições, etc., né, a conclusão, a consequência óbvia, natural disso, é, de fato, que o produto encareça. Né? A gente não tem essa ilusão, né, de que, enfim, os prestadores de serviço permanecerão, né, na mesma condição que estavam antes. Esse tipo de avaliação, ela sempre está no nosso radar, ela sempre está na mesa. E a gente sabia, né, que isso ia ser imposto à indústria caso aquela norma prevalecesse como acabou prevalecendo. Um pouco esse trade-off, um pouco esse balanceamento que a gente faz, ou procura fazer, né, quando pensa, né, numa regra mais restritiva, né, e é óbvio que é por isso que não é uma praxe também, né, da CVM tão usual, né, ficar apertando parafuso em tudo toda hora, né, mas... o que a gente procura fazer, o exercício que a gente procura fazer nessa hora, é justamente o de verificar se o benefício justifica esse custo. Né? Ou seja, é lógico que o produto vai encarecer? Vai. Né? Os prestadores de serviço vão cobrar mais com as responsabilidades que estão lhes sendo impostas? Esperamos que sim. Né? Até se não fosse assim, sinal, na verdade, até, né, para a nossa supervisão de que, enfim, os prestadores de serviço não estão se adaptando, né? Porque é uma consequência natural. Agora, qual o grande problema que a gente vivenciava nos FDICs? E aí eu acho que é por isso que essa questão do custo de não fazer pesou muito. Né? O gestor, quando ele procura investidor, né, ele fala muito de riscos de mercado, fala muito de riscos de crédito, fala muito de riscos de liquidez, fala muito de riscos de derivativos, alavancagem, etc, etc. Né? Mas muitas vezes, né, ele esquece de falar de um risco, né, que é um risco talvez assim dos mais emblemáticos, né, e dos mais perigosos, né, e dos mais impactantes, com certeza, né, que existem na prestação do serviço dele, que é o risco de materialização de conflito de interesse. Esse risco, que é o risco de você começar a tomar decisões que não estejam mais alinhadas com os interesses do seu cliente, mas sim com os seus próprios interesses, né, é um risco sempre presente. Não tem jeito. O gestor, independente da estrutura que ele tenha, da governança interna que ele tem, ele sempre estará sujeito a alguns conflitos de interesse. Né? Eu gosto de citar até um pouco esse exemplo mais clássico, né, que é uma premissa do gestor bem-sucedido, né, que é o fato dele ter o dinheiro dele. Assim, todo gestor tem o seu próprio dinheiro, né, e obviamente que ele vai fazer alguma coisa com isso, né, e naturalmente ou provavelmente vai querer aplicar no mercado também esse dinheiro, né. Então é um conflito natural da própria condição dele de ser humano. Enfim, eu tenho meu próprio patrimônio, invisto meu próprio patrimônio e estou cuidando também do dinheiro dos outros. Então a boa diferença entre um bom gestor e um mau gestor não é ou não são os conflitos de interesse aos quais ele se sujeita. Não é isso que diferencia um bom gestor de um mau gestor. O que diferencia um bom gestor de um mau gestor é a forma como ele lida com isso. É a forma como ele gerencia esses conflitos, é a forma como ele mitiga, como ele administra, como ele divulga, se for o caso, se for um conflito inevitável, como esse, por exemplo, né? Afinal de contas, né, ele não vai doar o dinheiro dele só por causa disso, né? Como ele lida com esses conflitos e como ele divulga essa forma de lidar com os conflitos para os investidores. Né? Isso é que acaba diferenciando um bom gestor de um mau gestor nesse assunto. Né? E aí, por que eu estou comentando tudo isso, né, e agora voltando para o FDIC? Né? O risco de crédito, o risco de mercado, o risco de liquidez, ele pode se materializar e provocar perdas naquele seu veículo? Pode. Obviamente que pode. Né? Se não fosse assim, não seriam riscos. Né? Mas realmente assim, o risco de materialização de um conflito é o tipo de risco que quebra um fundo. Esse tipo de risco realmente é o risco que faz você perder o seu dinheiro todo.
faz você perder 100% do seu capital. Porque é um risco difícil de você identificar, é um risco onde naturalmente, né, o gestor já terá uma propensão natural a não divulgar para os investidores esse risco. Então muitas vezes quando o investidor se liga no risco, entre aspas, né, já é tarde demais, aquela carteira já está completamente comprometida. Né? E aí, enfim, é um pouco de todos esses casos que a gente viu acontecerem no mercado nos últimos anos. Né? Para ficar no exemplo mais remoto, né, e talvez pelo fato de ser mais remoto, menos polêmico, né, lá o caso do Banco Santos. O que aconteceu no caso do Banco Santos? Um caso clássico de materialização de conflito de interesse. Né? O Banco Santos, na condição de gestor daqueles fundos, passou a comprar para a carteira dos seus fundos, preponderantemente, ativos de emissão do próprio Banco Santos. E aí, quando o Banco Santos quebrou, os fundos foram juntos, naturalmente. Né? Aquilo não estava de acordo com o mandato do regulamento do fundo, não estava de acordo com o melhor interesse dos investidores. O que acabou acontecendo ali é que o gestor se deixou levar por aquele conflito de interesses, né? Próprio da condição dele, da atuação dele ali, né? Deixou ou usou os fundos de investimento para financiar o próprio negócio, o banco que ele tinha. Né? Óbvio que é isso que dentre outras questões, né, que fiscalizamos permanentemente, procuramos evitar que aconteça, etc. Né? Mas, e claro, situações como a do Banco Santos não acontecem todo dia, né, são situações raras, né, mas é um exemplo bem emblemático disso. E de fato, assim, todos aqueles fundos quebraram, né, nenhum daqueles fundos sobreviveu a essa materialização do conflito de interesse. E é justamente disso que a gente estava tratando no caso dos FDICs. Né? Também nesses FDICs, onde o gestor materializou um conflito de interesse, né? No caso lá, enfim, não posso entrar tanto nos detalhes ainda, porque nem todos os casos ainda foram transitarem em julgado, né? Mas deixa para lá. Mas assim, o Banco Santos é mais fácil porque já está lá no passado. Né? Mas enfim, de uma forma geral, em todos esses casos mais recentes, né, que eu mencionei aqui, né, o que você viu ali foi justamente esse tipo de situação. Alguém que se deixou levar por um conflito de interesse e aí levou o fundo à bancarrota por causa disso. E aí qual o grande problema que isso estava, ou na perspectiva da CVM, claro, né? O grande problema que isso estava gerando, né? Um problema até de credibilidade do próprio produto no mercado. As pessoas estão começando a questionar se o FDIC realmente seria um produto seguro para se investir. Estava chegando nesse ponto de estresse, de tensão, né? As discussões decorrentes, né, dos casos que a gente vinha enfrentando na época lá. Então realmente era uma situação muito dramática, apesar de a gente concordar até, né, e a gente já esperava que fosse assim mesmo, né, que essa relação, né, de custos, né, mudou, né, de ponto de equilíbrio. Né, realmente assim, foi uma mudança que a gente entendeu na época que seria justificável para que a indústria encontrasse um melhor ponto de equilíbrio, né, de novo, né, para que ela mantivesse isso que é essencial para a sua própria sobrevivência, né, que é a credibilidade perante os investidores. Se essa credibilidade não pudesse ser mantida, né, ou, de novo, né, mantendo a norma do jeito que estava, né, fosse se sucedendo outros casos parecidos com aquele, né, em não muito tempo, a indústria de FDICs como um todo ia secar, ia desaparecer. Né, porque ninguém mais ia ter um mínimo de conforto de dizer, poxa vida, né, pelo que já vem acontecendo aqui no passado, né, enfim. E aí, de fato, assim, não é que a indústria de FDICs nunca mais tenha tido nenhum outro tipo de problema, não é isso, né. Aliás, quem dera fosse, né, em qualquer coisa na vida, né, a gente conviver com zero problema, né, isso jamais vai acontecer com nada, né. Mas numa perspectiva, assim, né, cronológica, né, mais ampla, né, a verdade é que, de fato, né, olhando um pouquinho de lá para cá, né, após a 531, né, a quantidade de problemas que a gente viu acontecerem na indústria de FDICs caiu muito. Né? Aquela recorrência, né, de episódios que a gente via saindo na imprensa lá na época de, como mencionei lá, né, o Oboé, Cruzeiro do Sul, BVA, enfim, todos aqueles, o FDIC Union e etc. e tal, aquilo realmente, de uma certa forma, né, cessou. Né? De novo, não que a gente não conviva com problemas, mas hoje eles são problemas realmente bem mais isolados, bem mais assim, peculiares. Né? Agora sim, é lógico que também existe esse risco, né, sempre, né, quando você impõe uma régua um pouco maior, né, daqueles participantes de mercado que podem eventualmente querer driblar essa régua. Né? E aí eu trabalhar um pouquinho
nesse espaço, né, novo que supostamente a regulação assim teria aberto, né, do camarada que oferece um preço competitivo justamente por não cumprir a regulação, né. É óbvio que assim existe uma saída básica para isso, né, clássica para isso, que é a supervisão da CVM e o enforcement dela para pegar esse participante de mercado ali, e já houve casos nesse sentido, né, pegar o participante de mercado e falar, meu amigo, o que é isso aí, desse jeito não, né, assim, ou você, né, se adapta, né, e que seja, passe a cobrar um preço compatível com isso, né, ou sai desse mercado. Né, não faz sentido esse tipo de, aliás, é irregular, né, ilegal, né, esse tipo de coisa que você está tentando oferecer. Né. Agora, de outro lado também, acho que existe um pouco essa contribuição, né, e a CVM, enfim, tenta incentivar muito isso, né, essa contribuição que o próprio mercado pode dar. Né. E aí eu falo não só dos investidores, que naturalmente assim, essa insistência, né, às vezes do investidor, né, de acreditar em fórmulas mágicas, né, isso tem que ser vencido, né, que é um pouco a dinâmica da pirâmide também, né, sempre quando alguém vem e fala assim, não, cara, ó, deixa o teu dinheiro aqui na minha mão, 5% ao mês e tal, o cara cega, né, não quer saber o que o cara está fazendo, não quer saber no que ele está investindo, ele vai lá, deixa o dinheiro na mão do sujeito e espera os 5% ao mês, né, puxa vida, né, quando a coisa parece boa demais para ser verdade, é porque realmente é boa demais para ser verdade, né? Assim, aquilo é uma fraude, é um golpe, etc. Né? Isso também, obviamente, não com contornos tão dramáticos, né? tão esdrúxulos assim, né? Mas isso também acontece no mercado de capitais, né? Quando você opta por investir num produto mais barato e percebe que na prática ele é mais barato, porque aquela bandeira que está sendo trazida para você, né? É uma bandeira desconhecida, alguém que não tem experiência naquele mercado, alguém que não tem histórico, né, para contar, alguém que não tem uma equipe experiente capacitada, putz, né, investe nisso não, né? Assim, é uma coisa, tem tudo para dar errado realmente, né? Então esse filtro da parte dos investidores, ela é muito importante. Mas não só dos investidores. É óbvio que a nossa regulação e a nossa estrutura de mercado, ela convive muito com essa dinâmica dos gatekeepers também. Né? No caso do FDIC especificamente, o custodiante não é um único gatekeeper da estrutura, embora seja o mais importante de fato. Né? Você tem outros ali. Né? Então, o administrador é um outro gatekeeper também. Se ele for a mesma pessoa do gestor, poxa, você perdeu um outro gatekeeper lá. Então você tem um custodiante que é desconhecido, inexperiente, aí um administrador que também é o mesmo cara do gestor, então ninguém fiscaliza ninguém também. Aí você vai olhar para o auditor independente do fundo, né? Um auditor também desconhecido. Você vai somando essas pecinhas, né? Você constrói o seu caso. Você fala, poxa, né? Tem como esse veículo dar certo? Né? Enfim, não tem ninguém com experiência no mercado prestando serviços nessa estrutura, né? Seja conduzindo o fundo, no caso do gestor, seja fiscalizando o fundo, no caso do administrador, custodiante e do auditor. Né? Enfim, ninguém nessa cadeia tem experiência, ninguém nessa cadeia tem estrutura, mas o produto é mais barato. É pedir para perder dinheiro, né? Então, assim, esse tipo de reflexão é a reflexão que o investidor tem que fazer também, né? Fala, poxa, olha, deixar um dinheiro, né, meu na mão de um outro alguém, né, é uma decisão que tem que ser muito refletida, né? Não é uma decisão que pode ser tomada, né, de forma deliberada, enfim, sem essa reflexão que eu estou pedindo, né? Então, óbvio que, né, é um pouco que nem aquela história do camarada que procura um beco escuro lá, né, para voltar para casa, né, e acaba sendo assaltado, né. Aí eles, poxa, mas a culpa foi do cara, né, por ter ido por aquele beco escuro? Não, lógico que não, né, a culpa é do assaltante, né, ninguém discute isso, né, mas ele poderia ter evitado, né, aquela situação, né. É um pouco a mesma situação desse investidor, né, a culpa é dele por ele ter perdido dinheiro, por um prestador de serviço não ter agido da forma que deveria? Óbvio que não, né, a culpa em si é daquele prestador de serviço, ele será punido pela CVM por isso. Mas, puxa, para que você vai correr aquele risco se ele não é necessário, né? O que eu estou tentando dizer, em outras palavras, é que, olha, às vezes produtos mais caros,
eles se justificam mesmo, não tem jeito, né? São produtos mais caros, mas são produtos mais seguros, né? É óbvio que você manter a segurança, a integridade de um veículo de investimento custa dinheiro também, porque você tem que fiscalizar, você tem que acompanhar o que está sendo feito naquele fundo, você tem que ter pessoas conduzindo aquilo, e aquilo obviamente terá seus custos, né? Então, assim, não procure o menor custo a todo custo, né? Porque isso também é uma armadilha na perspectiva de quem investe, né? Mas é um pouco isso que eu queria colocar. Deixa eu só ver aqui se ainda... já deu, 11h05. Mas, bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Enfim, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, eu estou sempre lá à disposição. Afinal de contas, a CVM está sempre de portas abertas, né? Pode mandar um e-mail para mim, pode, enfim, né? Se tiver alguma questão mais específica e concreta de mercado mesmo, até marcar uma reunião, não tem problema nenhum, né? O meu contato é de e-mail, para quem tiver depois alguma dúvida, é sim, né? sapoigrejanavio, né? @cvm.gov.br. Tá bom? Obrigado, gente. Oi? Diga. Lógico que independente da gente mandar para o teu e-mail, para o e-mail assim, existe um canal, a CVM tem um canal em que a gente, tipo um tira dúvidas. Tem sim. 555 e não entendi isso. Entendeu isso, aquilo, E com dificuldade até de acessibilidade à própria Lima. Entendi. Existe Não, um existe. canal que a gente possa tirar umas dúvidas. Sim, não, existe sim. Aliás, esse seu ponto é bem interessante, né? Porque assim, dependendo da sua natureza, dependendo da natureza da sua dúvida, pode ser que um contato direto comigo seja melhor, pode ser que um contato com outros canais seja melhor. Existe um canal que a CVM tem dedicado exclusivamente para atendimento, por exemplo, a investidores, né? Se a sua dúvida é uma dúvida de investidor, eu acho que convém realmente procurar esse canal, que é o canal que está no nosso site, www.cvm.gov.br, né? Tem lá um serviço de atendimento ao investidor. Aí assim, se for técnico, realmente assim, olha, estou com uma dúvida aqui em relação a 555, uma dúvida em relação a 558, aí realmente o contato sou eu, não tem jeito. O contato sou eu mesmo. Pode explorar de vez em quando. Não, pode, não tem problema nenhum. A gente responde sempre na medida do possível, né? Mas, assim, deixa eu pensar aqui, né? Porque tem outros, né? Mas também não vai ser porque no seu caso já entendi qual é o seu tipo de dúvida, né? Mas, por exemplo, além da dúvida do investidor, né? Tem a dúvida também do investidor enquanto, né? Investidor puramente falando, né? Agora tem lá também a questão do investidor enquanto cliente de um intermediário. Eu sou cliente de uma corretora, etc. Aí tem um canal de ouvidoria, né? Que foi previsto na nossa regulação, que está dentro do próprio intermediário e que deve ser procurado numa primeira instância, né? E aí depois, numa segunda instância, caso não satisfeito, aí se procura um serviço específico da SOI, né? Para essa, como uma segunda instância, né? Do que não foi resolvido na auditoria do intermediário, na ouvidoria do intermediário, né? Isso é um outro canal interessante também. E aí existe um outro canalzinho lá também, nesse mesmo serviço de atendimento, né? Mas aí já é o que você quer fazer, na verdade, né? Aí tem uma separação. Se for uma dúvida, é um canalzinho lá específico. Eu não tenho aqui de cabeça qual é o layout não, mas se for uma denúncia ou reclamação, né, assim, olha, tem alguma coisa errada sendo feita aqui no mercado, aí é um outro canal. Aí eu peço assim uma atenção especial, porque se misturar os canais, aí o atendimento pode não ser muito legal, entendeu? Então, aí, às vezes o investidor reclama e tal, mas é meio isso, assim, porque aí são pessoas diferentes que vão ver e aí pode dar confusão. Então, é um pouco de atenção com isso também, né? Se for uma denúncia e reclamação, é um canalzinho lá, se for uma dúvida mesmo, uma consulta, é um outro canalzinho. Mas é isso. Tá bom? Isso, no próprio portal, aquele serviço de atendimento ao investidor. Tá bom? Nada, que isso, tranquilo.